Estamos aqui novamente para eu falar um pouquinho da minha experiência. Por que eu me julgo com condições de materializar as minhas propostas que já estão disponibilizadas na internet? Na verdade, eu tive uma experiência muito rica em Brasília, na frente da Agência Nacional de Energia Elétrica, como eu comentei. Implementamos uma gestão matricial por processos, que foi um sucesso, e é uma das maneiras que eu vejo de suplementar aqui. Eu tive a experiência política, como eu já havia comentado no outro filme, quando do racionamento, envolver com diferentes instituições, com diferentes agentes, seja no Congresso Nacional, com os deputados, seja no âmbito do Palácio do Planalto, seja com prefeitos. Essa experiência é uma experiência muito importante dentro de uma estrutura democrática. E hoje, a universidade depende muito disso, ela depende das emendas parlamentares, porque nós dependemos de orçamento e, portanto, temos que fazer este trabalho e não apenas ficarmos aqui, porque não são apenas 26 universidades, como era até recentemente, são muitas universidades a mais e muito maiores, portanto, temos que ter uma atuação institucional em Brasília muito mais forte. Eu tive a oportunidade de pertencer ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, fui membro do primeiro conselho, trabalhei muito para a criação da Agência Nacional de Águas, que é também uma instituição extremamente importante e que é reconhecida como um elemento de mudança. Foi graças, inclusive, a esta vivência aqui na Universidade com a Engenharia Hídrica que eu trabalhei e apoiei e conseguimos sucesso com a criação desta agência. Nós tivemos também aqui na escola um papel muito inovador, na criação da engenharia hídrica. Esse trabalho eu considero o mais importante da minha vida, mas não só. Tivemos a criação da usina Luiz Dias, do Centro Avançado de Extensão e Pesquisa da usina Luiz Dias, que, infelizmente, por um erro de condução política, perdemos, mas que foi um marco e que talvez isso possa voltar a ser parte ainda da nossa universidade, desde que haja realmente interesse de grupos para que toque aquilo. Eu tenho uma participação acadêmica muito forte, tenho mais de 300 artigos publicados, fui presidente da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, diretor da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, conselheiro e presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Direito da Energia. Eu sempre tive uma atuação muito forte no meio acadêmico e principalmente nessa área de energia, e é exatamente essa combinação da experiência administrativa, inclusive fui presidente de empresa estatal de Poços de Caldas, organizamos a DME energética, com toda a parte de quadro de pessoal, de estrutura, de parte de comercialização. Esta combinação de experiência de administração, de experiência político-institucional, de experiência acadêmica e mais a visão de mundo, porque eu tive muita experiência internacional, eu tenho ido frequentemente ao exterior desde muito tempo, quando não era costume, não era hábito, nem eu ocupava lugares na imprensa, a China. Em 1984, estive quase um mês na China, trabalhando pelas Nações Unidas, entrando nos rincões mais recônditos, e é exatamente essas experiências, esses desafios, que me fazem crer que nós temos que transformar a nossa Unifei numa instituição mais nacional, numa instituição mais internacional, atuar localmente numa visão global, agir globalmente. Essa frase não é minha, mas eu a tenho como verdade e como meta. E eu creio que é neste caminho que nós vamos conseguir resgatar a história, os méritos, o grande nome, o grande reconhecimento da nossa Escola Federal de Engenharia de Itajubá, atual Universidade Federal de Itajubá. Obrigado.